Daniel capítulo 5, vamos começar no verso 13. Essa palavra vai despertar o seu coração hoje. Muito bom ter vocês aqui, a sua família é muito importante para mim. Essa palavra vai penetrar no seu coração e vai ser como um divisor de águas. Porque um dia eu fui ministrado por essa palavra e a minha vida foi transformada. E eu tenho certeza que Deus vai fazer algumas coisas dentro de você, porque você já não tem mais esperança. Algumas pessoas entrou nesse lugar desesperançado. Outras com incerteza do futuro, com medo do amanhã, com medo até mesmo de naufragar, de não suportar as aflições, as adversidades. Outras se sentindo longe do seu chamado, outras se sentindo longe até mesmo de Deus. Irmãos, a pior sensação de um ser humano é quando ele se sente longe de Deus. Uma coisa é você se sentir longe da sua família, de um parente, de um amigo, mas você se sentir longe de Deus é algo que dói muito, machuca, porque é um vazio que você não consegue preencher. Sentir-se longe da presença de Deus é algo irreparável. Davi entendeu tanto isso. Presta atenção, irmãos. Davi entendeu tanto isso que ele falou assim: olha, faça qualquer coisa comigo, faça o que o Senhor quiser fazer comigo, só não faça uma coisa: só não tire o seu espírito de mim. Davi sabia o que ele estava falando. Quando Saul perdeu o trono, Saul estava preocupado com o poder, com o ego. Saul estava preocupado com a posição, com o trono. Ele ficou louco por causa do poder. Ele queria o poder, ele queria o trono por tudo. Mas quando Saul pecou, ele já pensou logo: eu vou perder o trono. Quando Davi pecou, quando Davi errou, ele não pensou no trono, ele não pensou no poder, ele não pensou no ego. Ele pensou, falou: cara, agora ele vai sair de perto de mim, e eu não vou suportar isso não. Eu não vou aguentar isso. Quando Saul pecou, que ele errou, ele estava interessado no trono. Quando Davi errou, que ele pecou, ele falou: não, pode tirar qualquer coisa de mim, só não retire de mim o seu espírito. Há muitas pessoas ainda preocupadas com as suas posições. Ainda há muitas pessoas preocupadas com os seus títulos. Cara, mas isso não vale nada. A sua posição não vale nada, o seu poder não vale nada, não vale nada. Ter um título na sociedade não vale nada se você tiver um vazio dentro de você. Ser conhecido como o fulano de tal, como o popular tal, não vale nada se você for deitar à noite, colocar a sua cabeça no travesseiro e aquilo está um rombo, está um buraco dentro de você, a ponto de você sentir algo prendendo você aqui. Aquele vazio, aquela tristeza, aquela dor, aquela loucura. É como se você tivesse falta, sensação de falta de algo. Davi entendeu muito isso. Ele falou: olha, não retire de mim o seu espírito. Me castigue, me vingue, faça o que quiser fazer de mim,
mas a tua presença não tira ela de mim. A pior sensação de uma pessoa é quando ela se sente longe de Deus, porque em Deus está toda a fonte de vida, em Deus está toda a fonte de ciência e sabedoria, em Deus está o elo da vida. Então quando você fica longe de Deus, você fica longe literalmente da vida. Há muitas pessoas vivem como se estivessem mortas. Por quê, pastor? Ela está viva, ela respira, mas ela está tendo atitudes e ações de quem está morto. Por quê? Porque ela está longe de Deus. Ela até vê Deus, mas de longe. E quando ela vê Deus de longe, ela olha e fala: uau, como eu queria estar lá, como eu era feliz quando eu estava lá. E é sobre isso que eu quero falar. Daniel capítulo 5, versículo 13. Eu não sou muito de dar tema, de colocar temas em ministrações, mas hoje eu levantei com essa pergunta na minha cabeça. Quando eu levantei da cama e eu coloquei meus pés no chão, essa pergunta veio à minha cabeça: o que aconteceu comigo? O que aconteceu comigo? E hoje você vai se fazer essa pergunta. Eu tenho certeza que você vai fazer essa pergunta. E essa pergunta não vai vir do pastor, não vai vir do líder, não. Você vai fazer essa pergunta para você hoje. O que aconteceu comigo? Daniel 5,13 diz assim: então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei dizendo a Daniel: és tu aquele Daniel passado? És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei, o meu pai, trouxe de Judá? Porque eu tenho ouvido dizer ao teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti acha luz e entendimento, excelência e sabedoria. Agora mesmo foram introduzidos à minha presença os sábios, os astrólogos, para lerem este escrito e me fizerem saber a sua interpretação, mas eles não puderam dar a interpretação dessas palavras. Porém, eu tenho ouvido dizer que em ti, que tu podes interpretar, dar a interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puderes ler o que está escrito e fazer-me saber a sua interpretação, será vestido de púrpura e terás uma cadeia de ouro, uma corrente de ouro ao seu pescoço, e no reino será o terceiro dominador. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: olha, os teus presentes ficam contigo, e as tuas dádivas você dê a outro. Contudo, eu lerei, ó rei, e farei saber o que está escrito, e te darei a interpretação. Talvez você não entendeu o que eu li, mas eu vou te dar um pano de fundo sobre essa história. Aqui na Babilônia havia um rei chamado Nabucodonosor. Esse homem, um homem muito mau, muito vil, de um coração idólatra, morreu. Eu não vou demorar muito para você entender. Logo veio o filho dele que sucedeu o trono. E esse segundo homem, esse filho, chamava Beltesazar. Ele sucedeu o trono do pai.
E ele praticamente começou a seguir os mesmos costumes e hábitos do pai. Um rei também que se desviava de Deus, idólatra, cultuava outros deuses e etc e tal. E um dia esse homem aqui no capítulo 5, ele inventa de dar uma festa. E ele propõe no coração dele, ele fala assim: eu vou dar uma festa. E vai ser uma festa de arromba. A balada vai ser top. O trem vai ser louco. Eu não vou dar qualquer festa não, eu vou fazer a festa. Depois você lê na sua casa, Daniel capítulo 5. E ele fala, irmãos, e a Bíblia vai falar que ele pegou só os grandes, só os maiorais, só os top do reino. E ele pega esses homens, 1000 homens, e ele leva para um lugar, e ele começa o batidão, e ele começa a festa. E ele começa a quebrar tudo nessa festa. E ele começou a dar essa festa. E ele trouxe os 1000 homens dele grande, querendo se aparecer para esses 1000, querendo tirar onda e vantagem. Ele fala assim: ó, é o seguinte, vai lá no templo, está lá em Israel, Jerusalém, pega os utensílios de prata, de ouro do templo de Deus, traz aqui que nós vamos pôr para quebrar. E eles foram lá, pegaram os utensílios de prata, de ouro, que era da casa de Deus, trouxe para essa festa. E a palavra fala que eles começaram a blasfemar contra Deus. Ele começou a zombar de Deus, começou a beber vinho na presença dos 1000. Não só beber o vinho, mas profanar o nome de Deus, pegar os utensílios da casa de Deus e começar a fazer coisas profanas. A festa estava horrível, irmão, coisa satânica, coisa totalmente idólatra. Estavam oferecendo sacrifício a outros deuses. Então naquela hora, preste atenção, naquela mesma hora que Beltesazar estava lá fazendo essa festa, quebrando tudo, bebendo nos utensílios sagrados do templo, profanando o nome de Deus, tirando onda da cara de Deus, e tá. Quando pensa que não, a Bíblia fala que apareceu um dedo e uma mão, e começou a escrever na parede. Uma mão começou a escrever na parede. É claro que os caras já estavam chapados, tinha bebido muito. Mas quando Beltesazar viu a mão escrevendo na parede, a pinga acabou na hora. A pinga cortou na hora, irmão. A pinga do rei Beltesazar cortou na hora. Quando ele viu a mão escrevendo assim na parede, irmão, presta atenção. Você está de boa no lugar, altas tipas, né? Altas minas, altos trem. E uma mão aparece na parede. Aqui desse auditório só as mulheres ficavam. Os homens, ó. Já pensou, Leandrão? Você de boa aqui, você está vendo uma mão escrevendo lá na parede? Irmãos, não é só os homens que corriam não, daqui não. A Bíblia fala que o semblante do rei mudou, os lombos dele relaxou, ele ficou com tanto medo, que o joelho dele batia um no outro. Com muito medo, irmão, muito medo. Eu estou fazendo gracinha para você não dormir, porque se você dormir eu te pego. E quando ele olhou naquilo, ele falou: tem alguma coisa errada. Ele já deu o grito dele, já deu ordem para entrar os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores. E ele falou: entra todo mundo aqui, eu quero todos os sábios do reino aqui. Eu quero que eles me dêem a interpretação daquilo que está escrito lá. E aí veio os caldeus, eles olhavam, os sábios da época, eles olhavam e eles não conseguiam interpretar.
Chegavam os adivinhadores, olhava na parede e não conseguia interpretar. Chegavam os astrólogos, olhavam na parede e falava para o rei: eu não sei o que está escrito. E o rei começou a ficar irado, começou a ficar bravo. Esse homem começou a ficar endemoniado, mas existia um medo e um temor dentro dele. Ele olhava na parede, ele olhava para os caldeus, ele olhava na parede, ele olhava para os adivinhadores, ele olhava nas paredes, ele olhava no macumbeiro, e ninguém conseguia fazer nada. Aí ele fez uma proposta, ele falou: não, quem conseguir ler aquilo ali, me dá a interpretação, eu vou colocar uma corrente de ouro no seu pescoço, e esse cara vai ser importante, ele vai ser o terceiro dominador, o terceiro governador aqui do reino. Por favor, traz alguém para mim, porque ele estava com medo, irmão. Ele sabia que ele tinha feito bobagem. Ninguém conseguia dar a interpretação. Chegou uma hora que ele já estava aflito. Presta atenção, irmãos, ele já estava aflito, o semblante dele mudou, ele estava com medo, porque ele sabia que alguma coisa ruim ia acontecer. A mão apareceu, escreveu e sumiu, e a escrita ficou lá, não apagou não. Ele falou: agora alguma coisa ruim vai acontecer. Ele lembrou o que tinha acontecido com o pai dele. Ele falou: eu estou pego. Presta atenção. E a rainha vendo ele naquele estado, naquela situação, a rainha vendo que ele estava daquela forma, o semblante dele caído, os ombros relaxados, os joelhos batendo um no outro, a rainha lembrou, falou: não, nossa, lembrei de um cara. Nossa, é verdade. Peraí. A rainha chegou no rei e falou: rei, peraí, fica assim não fica assim não. Eu lembrei de uma coisa aqui. Na época do seu pai, irmãos, presta atenção. Na época do seu pai, isso, seu pai, o Nabucodonosor, na época dele tinha um cara aqui no reino. Não, rei, você não está entendendo. Ele era o cara. Não, rei, não, peraí, deixa eu explicar para você. Esse cara era o seguinte: ele desvendava sonho, desvendava enigma. Esse cara, rei, ele tinha o espírito dos deuses nele. Esse cara tinha uma luz, uma sabedoria, uma ciência nele que não era normal. Quando seu pai tinha um problema aqui com sonhos, era ele que resolvia, era ele que dava interpretação. Não, vamos chamar ele. Nós chamamos ele e ele resolve o problema. Agora imagine, irmãos, imagine isso aqui. Eu estou falando para você de um cara que era o cara. Daniel era um governador. Me entenda. Me entenda. Daniel, na época do rei Nabucodonosor, era um governador. Era um cara que estava aqui, ó. Era visto, todo mundo via, todo mundo sabia, todo mundo conhecia. Você chegava em qualquer lugar do reinado e falava assim: Daniel, todo mundo sabia quem era Daniel. Ah, aquele que é cheio da sabedoria, aquele que é cheio de unção, aquela que quando abre a boca o céu rasga, aquela que quando cantava, nossa, aquele que quando abria a Bíblia, conheço sim. Agora o que acontece? Rei Nabucodonosor morre, vem o outro menino, o outro rei assume, e eu entendo algo. Quando muda os governantes, muda também toda a equipe, toda a galera. É assim, não é, com os prefeitos aqui em Rondonópolis? Quando um muda, sai toda aquela galera, sai toda aquela equipe e entra outra nova, não é?
Quando o estado ganha um governador novo, toda aquela galera velha sai e vem outra galera com um governador novo, não é assim? Foi assim também naqueles dias. O rei Nabucodonosor morreu, irmãos. Daniel sumiu. Pastor, como assim sumiu? O cara é um cara conhecido, todo mundo sabe quem é, está em evidência, fala em nome de Deus. Quando pensa que não, irmãos, o rei manda chamar todo mundo, mas não chama Daniel. Por quê? Porque o rei nem sabia quem era Daniel. Nem sabia, nem lembrava quem era. Pastor, mas onde o senhor quer chegar com isso? Você sabe quem que lembrou dele? Foi a rainha. A rainha que lembrou, falou: não, tinha um cara aqui, naquela época, naquele tempo, daquela vez, há muito tempo atrás. Cara, chama esse cara lá, põe ele aqui, ele vai resolver seu problema. E o rei fala assim: será? Mas quem é ele? Rei, ele desvendava enigma, ele traduzia os sonhos, ele era simplesmente demais, aquele cara, cheio de unção. Tinha uma unção que quando ele falava, o lugar era arrebatado. Aqui aonde nós lemos, então Daniel é introduzido na presença do rei. Eu quero que você entenda isso, porque assim como Daniel foi introduzido na presença do rei, você também hoje está sendo introduzido na presença do rei. Então o rei vai até Daniel e fala: traz ele aqui para mim. Vai a rainha, traz ele aqui para mim. Aí vai a rainha procurar Daniel, irmãos. Por onde anda esse cara? Será que esse cara ainda faz o que ele fazia antes? Será que ele é ainda da mesma forma que ele era antes? Será que esse cara ainda tem a mesma unção que ele tinha antes? E a rainha vai atrás de Daniel, vai procurar Daniel, e procura Daniel de cá e procura Daniel de lá. Acham Daniel, trazem Daniel, falam: o rei quer falar com você. Mas comigo. Depois de tanto tempo, pois é. Quem lembrou de mim? Quem? A rainha. Presta atenção. Eu estou esmiuçando a história para você entender o que Deus quer falar com você. Daniel é introduzido na presença do rei. E o rei desesperado, andando para lá e para cá, desesperado, com medo de morrer, com medo de alguma coisa acontecer com ele. Ele pega Daniel, ele coloca na frente dele e fala assim: olha, o versículo 13, coloca lá, o 13. Então Daniel foi introduzido na presença do rei. O rei falou dizendo a Daniel: és tu aquele Daniel? Em outras palavras, em outras traduções, da forma mais prática, mais simples: você ainda é o mesmo? Que você está na minha frente, eu já sei. Você está aqui. Te trazer aqui foi um problema. Você está aqui. Agora eu quero saber uma coisa: você ainda é aquele? Você ainda é o mesmo? Que mesmo? Qual mesmo? És tu aquele Daniel, dos filhos do cativeiro de Judá, que o rei, o meu pai, trouxe de Judá? Olha só, porque eu tenho ouvido dizer ao seu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e em ti se acha luz e entendimento e excelência e sabedoria. Aí o rei vai contar a história para ele. Primeiro o rei fala do que ouviu sobre ele. Fala: cara, eu quero saber se você ainda é aquele mesmo, porque
Eu ouvi dizer que em você a ciência, em você a luz, em você a sabedoria. Eu ouvi dizer que você, na época aqui do meu pai, você era o cara. Há muitas pessoas que vivem do era. Naquela época eu era. Naquele tempo eu era. Naquele tempo fulano era. Deus não te chamou para viver no tempo que era. Deus te chamou para viver nesse tempo de agora, porque Ele quer fazer algo na sua vida agora. Mas o que eu quero que você entenda é que Daniel foi introduzido na presença do rei. E a pergunta do rei para Daniel foi: eu quero saber se você ainda é aquele mesmo Daniel da época do meu pai. Eu quero saber se você ainda interpreta sonhos. Eu quero saber se ainda a luz do Espírito está em ti. Eu quero saber se você ainda a ciência, a sabedoria. Porque eu ouvi dizer aqui que você é. Mas eu não sei, já passou tanto tempo. Meu pai morreu. Outras pessoas se levantaram no seu lugar. Você já não está mais em evidência. Eu quero saber se você continua sendo aquela mesma pessoa que você era na época do meu pai. Você sabe por que Deus te trouxe aqui hoje? E você sabe por que Ele está me usando para falar isso? Porque muita coisa aconteceu na sua vida. O tempo passou. Algumas coisas saíram fora do lugar, outras coisas voltou para o lugar. Mas a pergunta aqui hoje à noite é: o que mudou em você? Eu comecei a pregação falando que veio uma pergunta na minha cabeça hoje de manhã. E a pergunta foi: o que aconteceu comigo? O que aconteceu com aquela pessoa que orava? O que aconteceu com aquela pessoa que tinha prazer em se alimentar da palavra? Quando Daniel foi colocado na presença do rei, o rei tinha uma pergunta: você é o mesmo? Você é o mesmo de tempos atrás? Pastor, o que Deus está perguntando para mim? Deus está perguntando assim para você: filho, a sua simplicidade ainda é a mesma? Ou o orgulho tomou conta de você? A sua paixão pela presença de Deus ainda é a mesma? O desejo, a fome pelo seu chamado, pelo seu ministério ainda é o mesmo? Sabe, irmãos, porque eu vou dizer algo a você, e eu não tenho medo de falar isso aqui não. Quando nós estamos no auge, quando nós estamos em evidência, é muito fácil, irmãos, queimar de amor. Quando nós estamos em cima de uma plataforma, pregando todos os dias, é muito fácil ser cheio do Espírito Santo. Quando nós estamos dentro de uma atividade da igreja, disso ou daquilo outro, é muito fácil amar a Deus, porque nós somos vistos. Mas e quando nós somos tirados de evidência? Daniel foi tirado de evidência. Um cara que era conhecido, no outro dia já ninguém sabia quem era mais. Imagina Daniel sozinho, isolado. Eu não quero fantasiar a palavra de Deus aqui não, porque eu não sei quanto tempo demorou do rei Nabucodonosor a Beltesazar. Eu não sei. O que eu sei é que o rei não sabia quem era Daniel. Porque quando Daniel é colocado na frente dele, ele fala: és tu aquele?
Eu não te conheço, é você. É como se o rei estivesse falando para ele assim: olha, na época do meu pai você era o cara, mas eu assim, eu mesmo não te conheço, eu não sei quem é você. Ninguém sabia mais que era Daniel. Sabe, irmãos, deixa eu trazer um pouquinho de consciência para você. Me ajude a pensar. Sabe quando você vive isolado? Quando as pessoas te deixam? Quando parece que você vai ficando sozinho. Quanto mais você tenta aproximar das pessoas, mais distância ela cria de você. Aí você começa a se sentir usado. Poxa, quando eu tinha alguma coisa para oferecer, agora ninguém vem mais atrás de mim. Sabe de uma coisa? Eu vou me isolar mesmo. Quando eles precisavam de mim, né, para interpretação e tudo mais, né, mas agora entrou um rei novo aí. É assim mesmo. E Daniel, irmão, ficou lá. Mas a escrita estava lá, ninguém conseguia ler. Você sabe o que eu aprendo com isso? Aquilo que é para você fazer, outro não pode fazer. Aquilo que Deus te escolheu para fazer, pode se levantar 1 milhão para fazer, não vai dar. Pastor, por quê? Porque lá estavam os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores. Ninguém conseguiu interpretar. Tiveram que chamar quem? Tiveram que chamar quem? Tiveram que chamar quem? Tem coisa que Deus escolheu você e chamou você para fazer, que outra pessoa não pode fazer. Daniel foi introduzido na presença do rei. O rei perguntou: você ainda é o mesmo? Você ainda é aquele? Daniel, você lembra na época do meu pai aqui? Eu quero saber, você ainda é daquele jeito ainda? É como se Deus estivesse perguntando para você assim: filha, você lembra como você era apaixonado por mim? Filho, você lembra o temor que você tinha por mim, filho? Filho, você lembra como você não esperava chegar da hora de ir para o culto? Você já ficava ansioso, querendo que tudo acontecesse logo, para você estar lá na minha presença. Filho, você ainda é assim. Deus está te perguntando hoje aqui: você ainda é o mesmo? Ou o que aconteceu com você? Porque eu levantei pela manhã e eu fiz essa pergunta para mim: o que aconteceu comigo? O que aconteceu comigo? Ou o que está acontecendo comigo? Há pessoas aqui que perdeu a fome, não é mais o mesmo. Deixa eu dizer algo a você: fome é algo vital. Se você perder a fome, você morre. Há pessoas aqui que perdeu o amor. Você era amoroso com as pessoas, você servia as pessoas em amor, você, mesmo sendo apunhalado pelas costas, sendo chamado de trouxa, sendo chamado de besta, chamado de bobo, você não ligava para isso. Você ia lá, servia, amava, cuidava. Cara, o que aconteceu com você? Você ainda é o mesmo. O que mudou?
Você lembra quando alguém chamava você para compartilhar um pouquinho da palavra? Você tinha todo o temor, toda a reverência. O Senhor está te perguntando nessa noite: você ainda é o mesmo? Quando Daniel foi introduzido na presença do rei, ele tinha tudo para falar: não, eu não sou o mesmo não. Vocês me usaram. Enquanto vocês precisavam de mim, eu estava aqui. Agora, vocês colocaram outras pessoas aí. Rei, você não sabe nem quem eu sou. Você não sabe nem quem eu sou, cara. Agora você vem pedir minha ajuda? Daniel tinha tudo para falar isso. Mas você sabe qual foi a resposta de Daniel? Eu quero que você leia. Olha o versículo 17, 5:17. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes, sua bajulação, seus dons fique contigo, e os teus presentes você dê a outro. Contudo, eu lerei o que está escrito, e eu lhe farei saber a interpretação. Faz assim com a mãozinha, faz bem assim, uau. Não, faz assim, faz uau. Vira pro seu irmão e fala assim: que resposta. Daniel, você é o mesmo. Naquele tempo, daquela época, você ainda queima, você ainda é cheio de unção. Você é assim, você é assim, você é assim. Daniel na frente dele. A hora que ele para de falar, Daniel fala assim: você quer ouvir a minha resposta? Deixa eu falar para você primeiro. Os seus presentes você dá para outro. Primeiro, rei, o meu dom não é comprado por dinheiro, porque não foi o dinheiro que comprou o meu dom, foi Deus. Os seus presentinhos você fica para você, você não pode me comprar. Deixa eu dizer algo a você. Se você está querendo saber se eu sou o mesmo, deixa eu te dar uma resposta. Eu sou aquele Daniel que você ouviu dizer. Se você está querendo saber se eu mudei só porque eu saí de evidência, você lembra quando seu pai estava aqui? Eu orava 3 vezes por dia, né? Eu continuo orando 3 vezes por dia. E você quer saber também se eu consigo interpretar? Deixa eu dizer em outras palavras para vocês, para ser bem claro. Rei, você está achando que a minha intimidade com Deus depende de ser visto ou não? Você não me conhece. Eu estava lá, sem ninguém saber quem eu era, escondido, ninguém sabia nem meu nome mais. Mas a minha intimidade com Deus nunca cessou. Pelo contrário, eu estava no secreto com meu pai. Eu continuo sendo o mesmo. Sabe, irmão, Deus está perguntando para você nessa noite: você é o mesmo? Ou você mudou? A paixão que tinha dentro do seu coração é a mesma ou não queima mais? A simplicidade do evangelho que existia dentro de você ainda existe ou não existe mais? Há pessoas aqui que deixou o chamado, deixou o dom, deixou o talento, abandonou tudo. Mas deixa eu dizer algo a você. Deus está dizendo nessa noite para você: Ele não desistiu de te usar, e é tempo de voltar para os braços dEle, porque Ele tem uma parede para você desvendar. Quem é espiritual entendeu.
Há problemas nessa geração que você vai ser chamado para resolver. Acorda! A parede sendo escrita agora que Deus conta com você. Você está achando que você é qualquer um? Você está achando que você é fruto do acaso, do além? Você está sendo introduzido na presença do rei e ele está perguntando para você: como está seu coração? Como que está o seu coração? Há pessoas aqui que não sabem o que é chorar na presença de Deus tem muito tempo. Há pessoas que estão nesse lugar aqui, que um dia foi como Daniel, alguém que resolvia problemas, alguém que resolvia problemas. Deus está contando com você, porque aquilo que Deus te chamou para fazer, outro não vai fazer. Daniel chega diante da parede e fala assim: então tá, você quer a interpretação? Você quer saber se eu mudei? Mudei não, vou ler para você. Só que é o seguinte, o meu coração não mudou não. Eu continuo igualzinho eu era. Você lembra quando você conheceu Jesus? Você lembra quando você conheceu Jesus? Olha para trás um pouco agora. Olha para trás. O que mudou? Será que agora você pode fazer essa pergunta para você? O que aconteceu comigo? O que aconteceu comigo? Eu era tão fervoroso. Pastor, o senhor não sabe da minha vida não. Sabe por que eu mudei? Eu mudei porque eu fui enganado. Eu mudei porque as pessoas me deixaram. Eu mudei porque eu vi fulano errar, fulano cair. Sabe, pastor, sabe por que eu esfriei? Eu vou dizer um negócio para você, por que eu esfriei. Eu esfriei porque eu esperei do homem demais. E hoje eu estou praticamente morto na fé. Eu não sei, talvez eu estou aqui contando a sua história. A única coisa que eu quero dizer para você é: hoje é tempo de voltar. É tempo de voltar. É tempo de voltar à simplicidade. É tempo de voltar ao primeiro amor. É tempo de voltar aos primeiros dias. Você lembra do primeiro dia? Lembra quando você ainda conseguia confiar nas pessoas? Cara, hoje você não confia mais em ninguém. Todo mundo que aproxima de você, você acha que vai te fazer mal também. É tempo de voltar. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça e fechasse seus olhos aonde você está. Porque você vai se perguntar: o que aconteceu comigo? Hoje o pecado está me dominando. Eu não tenho vontade de estar na casa de Deus, mas eu tenho vontade de estar pecando, fazendo coisas mundanas. Eu não tenho vontade mais de operar no meu chamado, que Deus usava, mas Deus vai levantar intercessores aqui nessa noite. Você sabe por quê? Porque
porque